Tenho uma absoluta certeza de que serei repetitivo ao longo dos anos que me restam. Mas, para nós cristãos, durante muito tempo, falar em cristãos perseguidos era algo distante. Remontava lá aqueles países tão escrotos e tão estranhos, países como a Coreia do Norte, Somália, Iêmen, olha, todos eles. Mas de repente, a partir daquele magnífico discurso do Bolsonaro na ONU, a questão da cristofobia passou a fazer parte, ao menos, da minha realidade cotidiana. Denunciar os casos, a perseguição aos cristãos, é seguramente a questão mais importante para que nós possamos continuar vivendo e existindo enquanto herdeiros da tradição judaico-cristã. Toda a nossa herança está ameaçada não apenas pela ação dos que odeiam os cristãos, mas pelo surgimento e o fortalecimento de estranhas alianças como a do islamo-esquerdismo, que eu tantas e tantas vezes tenho falado. Alfredo, mas eles vão acabar se enfrentando, mas eles só irão se enfrentar depois que aniquilarem com todos os cristãos. Essa é uma realidade. Então, durante muito tempo, a gente ficava pensando que essa questão de perseguir os cristãos era algo, digamos, desses países aí, como Sudão, como Eritreia, Nigéria, Paquistão, Irã, Afeganistão, Índia, e aí por fora, China, Maldivas. Só que as coisas estão cada vez batendo mais perto de nós. Observem o que aconteceu lá nos Estados Unidos recentemente. E quando eu falo recentemente, eu estou dizendo que isso aconteceu no último fim de semana. Face do mal, Igreja Católica batizada em homenagem a São Patrício é vandalizada com mensagem satânica. A Conferência Católica respondeu ao incidente dizendo: esta é a face do mal. Isto é cristofobia. Você ainda não sabe? Isto é verdadeiramente cristofobia. Os danos incluíram a decapitação de uma estátua de São Patrick, a quebra de velas e janelas e a queima de uma bandeira americana. O vandalismo também incluiu um site satânico sendo rabiscado na parede da igreja, de acordo com uma declaração da Catholic Conference of Kansas. Portanto, meus amigos, aquilo que antes era assustador, mas era distante, era lá no Sudão, era na Síria, era do Hamas, era do Irã, Iraque, era da Coreia do Norte, da Nicarágua. Agora nós estamos vendo isso surgir de uma forma assustadora nesses locais onde a gente pensava que ser cristão fosse algo seguro. A Europa, por exemplo, já não é mais segura para cristãos. Os judeus na França estão sendo escorraçados e ameaçados. A Irlanda do Norte, um dos países mais antissemitas, quase que premia quem agredir cidadãos judeus. Portanto, meus amigos, e no descritivo do vídeo aqui eu colocarei o link dessa matéria da Fox News, tenham certeza, o anticristianismo, ele é tão forte quanto o antissemitismo. Perseguir cristãos é uma tendência crescente na Europa. Agora estão perseguindo os judeus, mas os cristãos também estão no mesmo pacote de maldade que eles exercem. Por quê? Porque a essência deles, o desafio deles, o projeto deles, a proposta deles, a grande conquista deles será destruir o cristianismo e toda a sua herança judaico-cristã. E aí nós temos que entender que o islamo-esquerdismo aponta para uma aliança atual e conjectural entre os islamitas e os esquerdistas. Quando conseguirem nos matar, eles matarão entre si. Por isso nós precisamos reagir, enfatizar e deixar isso muito, mas muito claro. Não aceite a destruição da sua fé em silêncio.
Antes de encerrar, quero lembrar mais uma vez que nós precisamos do seu apoio. Sim, nós precisamos do seu apoio. Nosso canal é desmonetizado, desqualificado para a monetização. Nós precisamos continuar lutando de todas as formas e com todas as forças em favor dessa pauta verdadeiramente muito importante, que é a defesa da nossa fé. Se você puder contribuir, está aí o nosso Pix para que você envie a sua contribuição. Sou Alfredo Bessoff, jornalista profissional do Canal de Brasília. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.